18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Vamos juntos, hein? Começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é terça-feira, 28 de setembro, o ano é 2021. E hoje nós estamos com a presença aqui nos nossos estúdios na apresentação hoje exclusivo. Cid Soares, boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carlão. Tamo junto, vambora. Tudo certo? Tudo bem. 6 e 1. 18 horas. Vamos começar mais uma edição do programa 18 horas, hein? As principais notícias do dia, os destaques, hein? Você confere a partir de agora mais uma edição do 18 horas, o melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, hoje vamos começar o programa com um dado extremamente estarrecedor. Só este ano, no período de janeiro a agosto, 419 adolescentes foram apreendidos em Manaus por atos infracionais. Os dados são oficiais da Secretaria de Segurança Pública e os crimes praticados por esses jovens vão do tráfico de drogas ao latrocínio, homicídios, além de furtos e roubos. É isso mesmo, Carlão. E olha, desse total, 137 adolescentes foram apreendidos por envolvimento com tráfico de drogas. Outras 93 por casos de roubo e 22 de furto. O maior percentual de apreensões realizadas neste ano é de adolescentes do sexo masculino, com índice de 92,8% das ocorrências do período. São os nossos jovens, Cid Soares, nossos adolescentes sendo capturados pela criminalidade, pelas facções, roubando para alimentar o tráfico sem que nada seja feito pelas nossas autoridades para mudar essa triste e chocante realidade. É verdade, olha, estamos perdendo aí nossos jovens para as facções criminosas, para o tráfico de drogas. Estão transformando os adolescentes, até crianças, em soldados do tráfico, porque eles, sendo pegos pela polícia, não podem ser presos. São vidas, são sonhos, futuros sendo aniquilados pela criminalidade que tomou conta, infelizmente, de todo o nosso estado. Adolescentes que deveriam estar nas escolas, hoje estão nas esquinas, nos becos, vendendo drogas, sendo aviões de traficantes e outros até sendo usados para executar rivais das facções numa infeliz realidade e é sem volta, né, Cid? É, Carlão, é isso mesmo, olha. Faltam políticas públicas direcionadas para os jovens, falta vontade política dos nossos governantes, né, para proteger essas crianças e adolescentes. Falta um governo sério que tenha compromisso real com a educação e com o futuro dos nossos jovens. E aí, o que a gente vê, né, ao invés disso que você falou, nós temos o quê? Um governo do estado que está aí, né, com baixas estatísticas. As estatísticas, inclusive, são estarrecedoras, absolutamente, né, preocupantes. Não executa nenhuma ação para mudar esse quadro. E a cada dia que passa, cada vez mais jovens estão entrando no mundo da delinquência e reforçando o poder das facções. Pois é, Carlão, olha, com um governo fraco, a violência expande seus tentáculos, utilizando esses adolescentes aí que, sem perspectivas, se rendem principalmente ao tráfico de drogas. Eles se metem nessa confusão aí e depois não tem como sair. É complicado. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Bom, e tudo isso ainda é facilitado pela desestruturação das famílias e, claro, pela grande crise econômica. Um quadro que só favorece, no momento, a marginalidade. 18 horas. O custo da cesta básica sobe e acumula aumento de 11% em apenas 8 meses aqui em Manaus. Alta acima da inflação oficial do país. E essa elevação no preço dos produtos da cesta básica é impulsionada pela maior oferta ao mercado externo e também a chamada inflação psicológica. Mais detalhes sobre esse assunto com a repórter Júlia Gomes. De janeiro a agosto deste ano, a cesta básica de Manaus acumulou alta de 11,51%, segundo os dados da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas. Alta acima da inflação. Na última segunda-feira, 27 de setembro, a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA,
considerado a inflação oficial do país, subiu novamente, de 8,35% para 8,45% neste ano. Em janeiro, o consumidor amazonense desembolsou, em média, R$ 250,94 na compra dos 26 itens essenciais da cesta básica. Em agosto, esse custo subiu para R$ 278,60. De janeiro a agosto, o preço médio da margarina aumentou 63%, seguida da linguiça calabresa, com alta de 41%, e da bolacha creme crack, com 40%. O professor e consultor econômico Mourão Júnior, membro do Conselho Regional de Economia do Amazonas, afirma que o aumento de preço dos alimentos ocorre pela inflação de demanda, quando a procura é maior que a oferta de mercado, provocada pela pandemia, influenciada por fatores externos. Entre eles, o aumento, a valorização do dólar, que provoca um aumento das exportações, principalmente de commodities, que são os alimentos, que estão sendo exportados devido à moeda americana estar muito bem cotada, e essas commodities também estão muito valorizadas devido à própria questão da pandemia no mundo todo. E está faltando, e é o que a gente chama que falta, já que não tem esses produtos aqui no mercado interno, outros que estão sendo exportados, causa o que a gente chama na economia, que é o ponto central da economia, que é a escassez. Numa demanda constante e uma oferta caindo, diminuindo devido ao que está sendo exportado, os preços aumentam. Outro fator é a inflação psicológica. Ela ocorre quando os comerciantes, prevendo as altas taxas, já colocam um preço mais elevado nos produtos, pois, de modo geral, acreditam que os preços vão continuar subindo de acordo com a inflação. Porque você está ali no seu mercado, no seu empreendimento, e que você colocou seu dinheiro ali, seu investimento. E à medida em que você tem uma sensação que essa inflação ela vai aumentar, apesar dos índices estar dizendo que está numa determinada porcentagem, os comerciantes já começam a prever uma inflação futura. Isso não é certo, né? Isso, infelizmente, prejudica a economia. Por isso que nós, consumidores, temos que estar muito atentos e sempre buscar no mercado, através da pesquisa, produtos mais baratos. Mas o economista ressalta e faz uma crítica pela falta de um instituto próprio amazonense para calcular a inflação local, que, segundo Mourão Júnior, é totalmente diferente do restante do país. Pela questão que nós não temos infraestrutura, ou melhor dizendo, nós temos o que chamamos de custo logístico. O preço que nós pagamos para esses produtos chegarem em Manaus, que eles compõem o preço. E isso faz a inflação nossa ser diferenciada da restante do Brasil. Júlia Gomes para o 18 horas. E tem mais, hein? Vem aí um novo aumento dos combustíveis. A Petrobras reajusta o preço do diesel nas refinarias em 9% a partir de amanhã já, hein? Amanhã é quarta-feira. A estatal justificou o aumento alegando ser necessário para garantir o abastecimento de combustível no país, no Brasil. O preço do diesel não era reajustado há 85 dias. Pois é, e com esse reajuste aí, o valor médio do diesel vendido pela companhia às distribuidoras passará de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, refletindo o reajuste médio de 25 centavos por litro. Se o repasse do aumento para as bombas nos postos depende de uma série de questões, como margens de distribuidoras e revendedoras, misturas de biodiesel, assim como tributos. Esse aumento aí já era esperado. Na segunda-feira, no dia 27, o diretor executivo de comercialização e logística da empresa, o Cláudio Mastella, havia dito que a empresa poderia aumentar os preços. Segundo o executivo, os valores praticados até então estavam defasados ante o mercado internacional.
Ainda segundo ele, nos últimos meses houve mudanças significativas no mercado internacional, mas que grande parte delas foi compensada por flutuações do câmbio. Uma redução de oferta de petróleo, especialmente lá nos Estados Unidos, e uma perspectiva de elevação da demanda internacional de energético tem puxado os valores para cima. Então, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, calcula que a defasagem de valores é de 14% no diesel e de 10% na gasolina, segundo dados de fechamento da última sexta-feira, dia 24. E de acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio da gasolina nos postos de combustíveis do Brasil avançou pela 8ª semana consecutiva e permanece acima da marca de R$ 6 por litro. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 11 minutos, vamos direto a Brasília. Vamos chamar nosso correspondente, o jornalista e o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Esse assunto aí do aumento dos preços dos combustíveis está dominando a pauta política nos últimos dias, não é isso, Carlos? Boa noite. Boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Olha, Cid, a Câmara dos Deputados quer partir para a briga com a Petrobras após o anúncio desse reajuste do preço do combustível feito hoje pela companhia, conforme você noticiou. Esse aumento vai provocar um reajuste, vale ressaltar, no preço dos produtos, principalmente dos alimentos, que tem no transporte rodoviário um custo operacional, ou seja, o que é caro vai ficar mais caro ainda. Isso é um efeito dominó, né, Carlos? Efeito dominó. E vai impactar no orçamento, principalmente das famílias mais pobres. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, finalmente chamou para si a responsabilidade e disse que quer discutir com os líderes dos partidos alternativas para tentar frear os sucessivos aumentos dos combustíveis. No Twitter, ele disse o seguinte, abre aspas, o fato é que o Brasil não pode tolerar gasolina a quase R$ 7 e o gás a R$ 120, fecha aspas. O vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, compactua com o mesmo sentimento do presidente Arthur Lira. Ele falou com o programa 18 horas com exclusividade e disse que o aumento no preço dos combustíveis, vai muito além do reajuste do ICMS, como defendem os diretores da Petrobras. Vamos ouvir o que ele disse pra gente. Esse novo aumento do diesel comprova que o problema está na política de preço da Petrobras, que está muito mais preocupada em garantir lucros extraordinários para os seus acionistas do que em garantir a modicidade dos preços para o consumidor brasileiro. Isso tem um impacto muito grande, tanto no consumidor do seu carro particular, mas principalmente na economia, porque o aumento do combustível, em especial do diesel, ele aumenta todos os produtos em cadeia que precisam de transporte. A Câmara dos Deputados tem absoluta sensibilidade para essa matéria e na próxima reunião de líderes vai pautar e debater alternativas para que a gente possa estancar essa política da Petrobras de aumento contínuo dos preços, tanto do diesel como da gasolina. Aí, deputado Marcelo Ramos falando aí, desses reajustes consecutivos no preço do combustível. Não é isso, meu querido Carlos Eduardo? Exatamente, Carlão. O fato é que a Câmara quer devolver ao presidente Jair Bolsonaro a pressão que eles, os parlamentares, vêm sofrendo da população por causa do aumento dos combustíveis. A estratégia nesse caso é política. Na semana passada, como o Cid afirmou em nota, o Joaquim Silva e Luna disse que a culpa é dos preços altos, principalmente da gasolina e do ICMS, que a Petrobras mexe pouco nos preços. Mas ontem o diretor de comercialização, Cláudio Mastella, disse que a companhia está sim analisando o novo reajuste. Agora a gente não sabe se é só no diesel ou também na gasolina. Ele disse isso para o ministro Paulo Guedes. O Cid falou agora há pouco, agora eu vou passar o áudio mostrando o momento que ele fala sobre esse reajuste. Vamos ouvir. Pontualmente os preços estão sim defasados, em parte, alguns derivados, o que significa que a gente está sim avaliando o ajuste nos preços. Tá? Essa avaliação é interna, técnica, depende de uma análise dos cenários, tá? Da expectativa, na verdade, de evolução dos cenários. A nossa análise não é pontual, a gente não toma decisão baseada em como está instantaneamente a defasagem de preço, mas sim nessa defasagem e na expectativa de evolução dela ou da manutenção dela.
Aí, Cláudio Mastella, direto de Brasília. E aí, aumenta ou não? O que vai aumentar, afinal, hein, Carlos Eduardo? Tá complicado, né? Eu acho que deve aumentar também o preço da gasolina, viu, Carlão? Se aumentou o preço disso, certamente os alimentos também sofrerão um impacto, né? Poucos empresários aí vão segurar esse preço e não repassar para o consumidor. Acontece, como o Cid falou, já esse reajuste não acontece há 80 e poucos dias, então é possível que esse reajuste vem pesado e o comerciante vai repassar para o consumidor. Mas vamos deixar que a Câmara brigue com a Petrobras, porque pelo menos alguém tem que nos ajudar, né? Vença, né? Essa luta, né? O brasileiro só leva no bolso, gente. Então, e é sempre nós, as famílias mais pobres, né? Exatamente. Vamos ver o que a Câmara vai tirar da cartola para tentar frear esse aumento no preço. E se ele não podemos descartar a possibilidade da Câmara chamar os governadores para falar sobre as novas alíquotas de ICMS. Essa discussão deve entrar em pauta, sim. E os governadores que apoiam o presidente Jair Bolsonaro certamente vão ser colocados contra a parede, né, Cid? E a CPI da pandemia no Senado, como é que tá essa história? Carlão, hoje a CPI ouviu o depoimento da advogada Bruna Morato. Ela representa 12 médicos que fizeram denúncias formais contra a empresa Prevent Senior, acusada de ocultar mortes por Covid-19 em nome de um estudo que era realizado internamente pela empresa usando medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19. E foi um depoimento polêmico, forte, porque a advogada não recuou diante das pressões feitas pelos senadores da ala governista. Ela disse que a empresa obrigou os médicos a receitarem aos pacientes o chamado kit Covid. E segundo ela, vários médicos pegaram Covid-19, mas foram obrigados a trabalhar contaminados e eram castigados, digamos assim, com plantões reduzidos ou com demissões, caso não fossem fiéis ao trabalho que estava sendo feito pela empresa. Ela também disse que o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde tinham interesse nos estudos da Prevent Senior para fazerem uma campanha de retorno sem medo ao trabalho. E que esses estudos tinham parceria do gabinete paralelo que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro nas ações de enfrentamento da pandemia em todo o país. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, disse que vai convocar representantes do Ministério da Economia. Há uma suspeita de que esse estudo da Prevent Senior não tinha só o apoio institucional, mas tinha o apoio financeiro do governo para chegar a um resultado. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, e o Conselho Federal de Medicina vão ser incluídos nas investigações da CPI por terem sido omissos em relação ao trabalho que estava sendo feito pela Prevent Senior e pela omissão com relação à proteção dos médicos que estão agora acusando a Prevent Senior. Agora, Cid, Carlão, o clima na CPI permanece quente, né? Mas ela vai encerrar em outubro ou no início de novembro. Não se descarta a nova prorrogação, viu? O relatório do senador é bem possível. O relatório do senador Renan Calheiros está praticamente finalizado, com mais de 6.000 páginas. E tem uma lista de pessoas que serão indiciadas por crimes de negligência, omissão, prevaricação e corrupção. Vai ser uma lista extensa e também a lista de crimes que eles vão rolar. O vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, disse que as provocações dentro e fora da CPI não atrapalharam o resultado final e que a próxima fase é investigar os financiadores das fake news, a começar pelo empresário Luciano Hang, que vai prestar depoimento amanhã a partir das 10 horas. Vamos ouvir o que disse Randolfo Rodrigues. A CPI está na reta final. Nós temos que ter a serenidade para puxar os últimos depoimentos. Tem algumas linhas que estão soltas que temos que concluir a investigação. Terminar os últimos depoimentos e apresentar o relatório final. Provocações nós recebemos desde o começo da CPI, dentro do plenário da CPI e na rua. Intimidações se tentaram desde o começo da CPI, seja no plenário da CPI, seja na rua. Nós sustentamos e aguentamos até agora. Não podemos perder a paciência, o foco, a tranquilidade e a serenidade agora nessa reta final. Fake news mataram gente. Mataram gente. Lembremos das fake news. Não tem corpos nos caixões de Manaus. Lembram desse? Lembremos
Lembremos das fake news. Invadam os hospitais para ver se tem realmente paciente com Covid. Lembremos das fake news. Não use máscara. Lembremos das fake news. Vacinas, como a da Pfizer, matam gente. Lembremos das fake news. Tratamento com cloroquina salva. Isso aí matou gente. Pessoas foram levadas à morte por isso. Tem responsabilidades. Seria prevaricação nossa se nós não apurássemos isso. Aí, senador Randolfo Rodrigues falando aí, né? Randolfo Rodrigues falando sobre o relatório final da CPI, não é isso, Carlos? Exatamente. Vem aí um retrospecto de tantas informações, tantos fatos e acontecimentos que ocorreram durante a pandemia que agora estão sendo investigados pela CPI. A CPI está fazendo um trabalho fundamental de tirar do baú tantas informações, tantos crimes. Tem lá suas críticas políticas, né? Está sendo um palco político para alguns parlamentares, inclusive pré-candidatos à presidência da República, mas de fato essa CPI está prestando um grande serviço, que é passar a limpo muitas coisas que aconteceram nos bastidores do combate à pandemia em nosso país. Antes de passar para vocês, sim, Cid e Carlão, eu tenho duas últimas notícias. A primeira: o PSL, o partido do deputado federal, delegado Pablo, realizou hoje à tarde a convenção nacional do partido, aprovando a convenção conjunta do PSL e do Democratas para oficializar a fusão entre os dois partidos. A gente já falou sobre esse assunto aqui no programa 18 horas. O evento vai ser no dia 6 de outubro aqui em Brasília, ou seja, no início do mês vai acontecer provavelmente a fusão do Partido Democratas e PSL. E a segunda notícia: o Congresso Nacional promulgou hoje a PEC da reforma eleitoral, que traz mudanças nas regras para as eleições no país já no ano que vem. Essa reforma não inclui a volta das coligações partidárias em eleições proporcionais. Entre os pontos aprovados estão a contagem em dobro de votos dados a mulheres e a pessoas negras para a Câmara dos Deputados entre 2022 e 2030. A perda do mandato dos deputados federais, estaduais e distritais e vereadores que se desfiliarem do partido pelo qual foram eleitos. Terceiro ponto: foi aprovada a chamada fidelidade partidária e mudanças nas datas de posse do presidente da República e de governadores. Agora sim, volto com vocês, Cid e Carlão. Valeu. Boa tarde, meu querido Carlos Eduardo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Carlão. Boa noite, né? Tá 6 horas e 22, meu irmão. Boa noite, Carlão. Valeu, Carlos. Tchau, um grande gente. abraço, Valeu. querido. Direto de Brasília, Carlos Eduardo. 18 horas. Olha, a Rap Vida deixa de atender servidores da SEDUC, mesmo assim cobra por serviços do governo do estado. A denúncia é do vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Sinésio Campos. Pois é, e segundo denúncia, né, a empresa se comprometeu a instalar unidades hospitalares e ambulatoriais em 11 municípios polo do interior do estado, mas isso não foi feito e os servidores precisam se deslocar até aqui na capital para serem atendidos. Vamos aos detalhes agora com Odineia Araújo. Se tem uma coisa que não falha na folha de pagamento mensal da Secretaria de Educação do Amazonas, é o pagamento do plano de saúde da Apvida. E se tem uma coisa que os trabalhadores da SEDUC não recebem todos os meses, é a assistência médica paga pelo governo do estado. A denúncia foi apresentada pelo vice-presidente da Comissão de Educação do Amazonas, deputado Sinésio Campos, após pedido de socorro dos servidores da SEDUC, principalmente do interior do estado. De acordo com o deputado, a empresa tem um contrato para atender em torno de 30 mil servidores entre capital e interior, mas tem deixado de atender os trabalhadores, mesmo com celebração de acordo com o governo. Para o parlamentar, a empresa está se apropriando do recurso indevidamente, já que mensalmente o governo do estado repassa dinheiro do contrato à Apvida. Devido a essa situação, Sinésio Campos solicitou um relatório com informações gerais referentes ao contrato e convocou a secretária de Educação, Cuca Chaves, para explicar por que o governo continua pagando por um serviço que não é prestado. E houve compromisso dessa empresa de celebrar convênios com clínicas e hospitais nas cidades polo, em todas essas calhas de rio do estado do Amazonas, para atender esses trabalhadores da SEDUC que estão nesse município. E até então, isso não aconteceu.
Então eu vejo que é um momento que essa empresa que recebe integralmente, mensalmente, para atender os 30 mil servidores da SEDUC, não passam de 15 mil, tem que prestar esclarecimento para essa casa, e por isso que eu apresentei a convocação da secretária de Educação da SEDUC, para que possa exatamente dizer o porquê que a Apvida até hoje não celebrou convênios e não está prestando serviço hospitalar para os trabalhadores da SEDUC no interior do estado. A presidente do Sintean, Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, diz que o contrato com a Apvida prevê o atendimento de todos os trabalhadores da SEDUC, mas os servidores do interior ainda têm que se deslocar até Manaus para atendimento médico. O que falta é a Apvida cumprir com a sua parte no interior do estado. Nós já havíamos solicitado que ela instituísse, principalmente nas cidades polos, uma clínica que pudesse atender os trabalhadores. Devido ao grande número de trabalhadores, o acesso à Apvida está ficando cada vez mais difícil. É preciso que eles comecem a organizar melhor as suas clínicas e os seus cooperados para que possam atender devidamente os trabalhadores e todos aqueles que precisam dos seus serviços. A empresa havia feito acordo de instalar unidades hospitalares e ambulatoriais em 11 municípios polos do interior, como em Parintins, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Boca do Acre, Carauari, Tefé, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Humaitá, Borba, além de Manaus. Com isso, os servidores da SEDUC no interior se deslocariam para um desses municípios, que são mais próximos que a capital. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Educação do Estado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. 18 horas. Olha, daqui a pouco, no 18 Horas, você vai saber detalhes da reviravolta em torno da recuperação da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. E que o comércio está otimista com as vendas para o Dia das Crianças. Agora nós vamos saber a previsão do tempo e temperatura para hoje, hein? Olha, pode ficar tranquilo que nós teremos aí com Cid Soares. Teremos uma noite... Previsão do tempo. Já me adiantei, né? Teremos uma noite bem tranquila, viu, Carlão? Temperatura chegando aí, atingindo mínima de 23 graus. Imagina isso. Tá bom. Umidade relativa do ar com máxima de 88%. Também, né? Umidade lá em cima, respirando água, querido. A madrugada... com tempo completamente, a madrugada com o céu aí encoberto, muitas nuvens durante a madrugada. E é isso. 6h32, boa noite. 18 horas. Olha, o nível do Rio Negro baixou mais 16 centímetros de ontem para hoje. Agora registra no Porto de Manaus a marca de 23 metros e 6 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. A Defensoria Pública do Amazonas pede acesso a documentos da CPI do Senado sobre a crise de oxigênio em hospitais aqui do estado, na segunda onda da pandemia da Covid-19. O pedido é para subsidiar a instalação de processo de dano coletivo às famílias das vítimas da doença. Essa reportagem é de Odineia Araújo. A Defensoria Pública do Amazonas solicitou do presidente da CPI da pandemia no Senado, Omar Aziz, o compartilhamento de informações e documentos referentes ao contexto pandêmico no estado, investigado pela comissão. O pedido foi feito pela primeira instância especializada em interesses coletivos, comandada pelo defensor público Rafael Barbosa. Os documentos são para subsidiar a instalação de um processo de apuração de dano coletivo e responsabilizar as autoridades pelo elevado índice de mortes por Covid, tanto na capital quanto no interior do estado, conforme explica o defensor Rafael Barbosa. Se esse compartilhamento vier e se as provas forem robustas, a Defensoria pode, ao invés de instaurar o PADAC, propor de forma direta a ação civil pública, que vai ter como objetivo responsabilizar as autoridades com poder de comando que negligenciaram nessa pandemia, né, na primeira e na segunda onda, e elevaram o índice de mortalidade de Manaus e do nosso estado. Esse que é o objetivo do expediente, e a gente vai aguardar a resposta do Senado Federal
por meio da comissão. De acordo com o defensor, a DPE tem atuado intensamente nessa pandemia, especialmente nos picos da primeira e segunda onda, marcada pela crise de oxigênio em janeiro desse ano. Com as provas em mãos, a DPE vai decidir pela abertura ou não de procedimento administrativo interno que serve para buscar provas para uma eventual ação civil pública. A Defensoria Pública de Interesses Coletivos, ela acompanhou praticamente toda a pandemia e principalmente nos momentos mais complicados, né, na primeira e na segunda onda, cobrando várias condutas do próprio governo estadual, federal e municipal, inclusive com relação à vacinação. Agora, né, que nós estamos numa outra fase, cabe a preocupação com aquilo que passou. O 18 Horas entrou em contato com a assessoria do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, para saber se a comissão vai enviar os documentos solicitados pela Defensoria, mas embora tenham dito que buscariam essa confirmação, até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Caso o presidente Omar Aziz não aceite compartilhar as informações e documentos, a Defensoria pediu uma cópia do relatório final da CPI. Durante os meses de janeiro e fevereiro, o sistema de saúde pública do Amazonas entrou em colapso com a falta de oxigênio hospitalar, resultando em dezenas de mortes por asfixia, não apenas de pacientes de Covid, mas também de outros internos que dependiam do oxigênio. Na época, artistas nacionais e até a Venezuela se mobilizaram para enviar cilindros de oxigênio hospitalar para o Amazonas, na tentativa de conter o caos instalado nos hospitais do estado. Odinei Araújo para o 18 Horas. 18 horas. Bom, a terceira melhor data para o comércio, Dia das Crianças, é aguardada com otimismo, claro, pelos lojistas aqui de Manaus, com expectativa de aumento nas vendas neste ano em relação ao ano anterior. Cid, a expectativa de crescimento das vendas é impulsionada pelo avanço na vacinação, possibilitando o amplo funcionamento do comércio. Os detalhes nós vamos conferir na reportagem de Júlia Gomes. Com o avanço da vacinação e a flexibilização do funcionamento do comércio, o volume de vendas no varejo no Dia das Crianças este ano deve ser melhor que no ano passado. Pelo menos é o que espera o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag. Com quase 70% da população da capital vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid, os empresários estão mais otimistas para realizar promoções no Dia das Crianças, considerada a terceira melhor data para o comércio. Então, isso é muito bom, que já estamos chegando aí a 70% do povo vacinado e isso dá uma certa tranquilidade para que a gente possa fazer as promoções e conseguirmos ter as vendas que estamos imaginando provável de acontecer no Dia das Crianças. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus prepara uma pesquisa sobre a intenção de compra dos consumidores para a data. O levantamento deve ser divulgado nos próximos dias e vai apresentar as projeções de crescimento nas vendas para este ano, na comparação com 2019, antes da pandemia. O presidente da CDL Manaus acredita que a data vai ser especial para o comércio. O Dia das Crianças vai ser especial porque no ano passado nós estávamos praticamente fechados. Então nós estamos até fazendo a comparação com 2019, porque do ano passado, nesse período, nós estávamos iniciando a abertura com os decretos das lojas. Otimismo de boas vendas também esperado pelo presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Amazonas, Aderson Frota. Segundo ele, o Dia das Crianças vai servir de parâmetro para as vendas do fim de ano, quando o comércio espera empregar pelo menos 1.500 pessoas no período. A nossa expectativa, de um modo geral, é que nós vamos ter um Dia das Crianças, pela importância da data, pela importância da data para todas as famílias, para todos os pais, é que nós possamos realmente ter um momento promissor, um momento em que resulte em crescimento das vendas, da economia. Por quê? Porque é a partir do crescimento das vendas e a partir do crescimento da economia que nós vamos ver o mercado de trabalho sendo ampliado. Júlia Gomes para o 18 Horas. Mix.
Olha, uma reviravolta sobre a situação da BR-319 marcou a tarde e noite dessa segunda-feira. Uma liminar na Justiça Federal interrompeu a audiência pública marcada para ontem em Manaus e Brasília, presencialmente e online. Só que horas depois, Carlão, o presidente do Tribunal Regional da Primeira Região suspendeu a liminar. Olha aí. Isso é uma confusão, meu amigo. Bom, ele suspendeu a liminar e determinou a realização das reuniões. Quem traz mais detalhes pra gente dessa confusão toda é o repórter Hector Silva. Hector. Atendendo a pedido do Ministério Público Federal, em ação civil pública, a Justiça Federal determinou a suspensão das audiências públicas para discussão sobre o licenciamento da rodovia BR-319, anunciadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. De acordo com a decisão liminar, as audiências só deveriam ser promovidas quando não houver mais questionamentos judiciais sobre os estudos de impacto ambiental, referentes a obras de pavimentação que, segundo a decisão, não foram realizadas de forma abrangente, sem contemplar toda a extensão da estrada. Horas após o juiz da 7ª Vara da Justiça Federal Ambiental e Agrária do Amazonas impedir a realização de audiências públicas, o presidente do Tribunal Regional da Primeira Região, desembargador Ítalo Fioravante Sabo Mendes, suspendeu a liminar e determinou a realização das reuniões. A decisão de Fioravante foi assinada às 21h18, horário local, e determinou a imediata realização das audiências públicas designadas para os dias 27, 28, 29 de setembro e 1º de outubro. Ontem mesmo, a primeira audiência aconteceu. Nesta data de hoje, segunda-feira, 27 de setembro de 2021, damos início à audiência pública para apresentação e discussão do relatório de impacto ambiental RIMA do empreendimento Reconstrução, Pavimentação da BR-319. A tendência é que a audiência de hoje aconteça normalmente. Entramos em contato com a assessoria do Ministério Público Federal da Primeira Região para saber se o parquê iria recorrer da decisão. Em nota, eles informaram que o MPF ainda não foi intimado e que, portanto, não possui conhecimento integral da decisão. O DENIT informou por meio de sua assessoria que as audiências irão acontecer normalmente nas datas marcadas. Hector Silva, para o 18 horas. É isso aí, ainda, olha, sobre a BR-319, a Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou contra a suspensão das audiências públicas. A representante da categoria dos advogados publicou ontem um manifesto logo após a Justiça Federal declarar a suspensão das audiências públicas previstas para essa semana. O resultado, como vocês já sabem, foi pela realização das audiências após um juiz do Tribunal Regional Federal suspender a liminar. É muita confusão, que nem você falou. Pois é. E essa BR não sai. Bom, o nosso repórter, o Hector Silva, conversou com o presidente da OAB, o Marco Aurélio Choi, e volta para contar pra gente os detalhes dessa conversa. Acompanhe a reportagem. Nesta segunda-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, se posicionou contra a suspensão das audiências públicas de apresentação do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental da rodovia federal BR-319. A nota, assinada pelo presidente da entidade, Marco Aurélio Choi, trata a infraestrutura rodoviária como utilidade pública. A OAB vem acompanhando essa questão da BR-319 desde os primeiros momentos e entende que esse processo de audiências públicas é um processo importante na democratização da discussão e da importância da BR, e entendemos que essa suspensão da audiência ontem era uma suspensão muito ruim para esse processo.
Ainda segundo o Choi, a falta do estudo de impacto e a falta das audiências públicas para apresentá-lo configuram um claro isolamento do Amazonas, especialmente de Manaus. A gente tem direitos de acesso à saúde, à educação, vários direitos sociais de assistência social que são limitados simplesmente porque não é garantido o direito de ir e vir das pessoas. Né? A partir do momento em que as pessoas não têm esse direito de ir e vir, esse direito cerceado, esses direitos sociais eles também acabam sendo limitados. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. 6 horas e 44 minutos e ainda hoje você vai conferir aqui no 18 horas que o número de casamentos aumentou no Amazonas mesmo com a pandemia de Covid-19. E que a partir de quinta-feira fica proibida a distribuição de sacolas plásticas no comércio de Manaus. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira, 29 de setembro, já chegando aí no final de mais um mês do ano de 2021. Teremos um dia ensolarado amanhã, Cid Soares. Tempo e temperatura com Cid Soares. Previsão do tempo. Pra variar. Amanhã não vai ser muito diferente de hoje, não. Sol, mas com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura vai variar aí entre 24 graus na mínima e 31 na máxima. A umidade relativa do ar com mínima de 49% e a máxima de 87% do Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Bom, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de mais 0,85%, cotado agora a R$ 5,42. O euro também fechou em alta com mais 0,68%, agora cotado a R$ 6,33. O Bitcoin fechou em baixa de menos 1,36%, fechando a R$ 228.188. O Ibovespa fechou negativo, registrando menos 3,05%, fechando aos 110.123 pontos. 18 horas. Bom, temos aqui uma notícia surpreendente. A Associação dos Notários e Registradores do Amazonas revelou que hoje houve aumento nos casamentos aqui no Amazonas. De acordo com a associação, comparando 2019 a 2020, são quase 1.000 casamentos a mais, mesmo com a pandemia, Cid Soares. Tem gente... O amor é lindo. Até o Cid casou esse ano. Casei mesmo. Não é isso? Claro. E não foi só os casamentos aqui no estado, né? Houve também aumento nos nascimentos. Vamos conferir tudo isso com Hector Silva, que traz os dados pra gente. Apesar da pandemia, o número de casamentos no Amazonas cresce mês a mês. Só nos 9 primeiros meses deste ano, até a presente data, foram registrados 8.068 casamentos, segundo dados da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas. Em todo o ano de 2020, foram registrados 10.882 casamentos e em 2019 foram 9.380 registros emitidos. Mesmo com a pandemia, houve um aumento de 16%. De acordo com a coordenadora de Registro Civil da Associação dos Notários e Registradores do Amazonas, a pandemia pode ter aproximado mais as pessoas. Pelos dados levantados, pode-se dizer que houve o aumento esperado de número de casamentos. Sabemos que a cada ano isso acontece por diversos fatores. Entre eles, podemos dizer o crescimento do número de pessoas em idade núbil. Além disso, incentivados por entidades governamentais e religiosas, as pessoas estão procurando a regularização das relações. Quanto à influência dos efeitos da pandemia nesse relativo aumento, não se pode afirmar que houve um alcance direto. Percebe-se sim um crescimento na procura de formalização e segurança das relações como um todo. Explico. Temos um aumento, por exemplo, no número de testamentos, conforme foi divulgado pelo Colégio Notarial do Brasil. Ainda, pode-se dizer que a pandemia alterou sim o comportamento da sociedade, aproximando mais a família, exaltando a importância do casamento.
Mas não se pode afirmar que isso já tenha refletido diretamente no número de casamentos registrados. A contadora Alessandra Veríssimo faz parte desta estatística. Ela casou em maio deste ano em uma cerimônia online. Foi virtual, foi dia 12 de maio e foi por chamada de vídeo. Aí tinha que estar eu, o noivo e 2 testemunhas, né? E aí também entrou o juiz, eu acho que a outra era escrivã, não sei como é que fala. Tinha ele mais 2 pessoas. E não durou nem 30 minutos a cerimônia. O período conturbado da pandemia exigiu adaptações do setor de organização de casamentos e eventos. Casamentos pela internet foram se tornando cada vez mais comuns, e foi assim também que nasceram os home wedding, os micro wedding e até mesmo as cerimônias a 2, chamadas de development wedding, que são agora consideradas novas tendências de mercado, conforme explica a cerimonialista Inglet Barros. Em se tratando de modelo de casamentos, com certeza, os casamentos ao ar livre, os mini weddings e os micro weddings são tendência. Caiu no gosto, né, dos convidados, dos noivos, da população de modo geral, realizar casamentos menores. Por quê? Eu posso citar aqui algumas vantagens. Os noivos podem dar mais atenção aos convidados, né, conversar com todos, tirar foto com todos, curtir mais a festa a cada momento, né, sem estar preocupado ali com o excesso de convidados, aquela preocupação de dar atenção para todo mundo, com menos convidados, isso é muito possível. Hector Silva para o 18 horas. Põe atenção para essa informação, hein? A partir da próxima quinta-feira, 30 de setembro, entra em vigor a lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas no comércio de Manaus. Isso mesmo, sacolas plásticas proibidas. Sancionada desde maio, a lei parece que ainda deve ficar só no papel, pelo menos por enquanto, né? Se a lei pega ou não. Isso porque a norma ainda não foi implementada pela Prefeitura de Manaus. Mas ações juntos às associações comerciais da cidade para estimular a população a utilizar outras alternativas de transportar as compras que não seja o plástico já estão sendo desenvolvidas. Temos mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Pela lei, as sacolas plásticas descartáveis estão com os dias contados no comércio de Manaus. Isso porque, a partir da próxima quinta-feira, entra em vigor a norma que proíbe a distribuição gratuita desse material em estabelecimentos da capital. Sancionada pelo Executivo em maio, a Prefeitura de Manaus tem até o dia 30 de setembro para implementar a nova lei, mas, ao que tudo indica, ainda não deve ser colocada em prática nesta semana nos supermercados e outros estabelecimentos comerciais da cidade. Isso porque a Prefeitura ainda não divulgou como vai funcionar o processo de regulamentação para o cumprimento da norma. O 18 Horas entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Manaus para saber se ela deve ou não entrar em vigor nesta semana, mas até o fechamento da reportagem não tivemos retorno. Aprovado na Câmara Municipal de Manaus em abril, o projeto de lei dos vereadores François e Glória Carratti tem a finalidade de estimular o uso de sacolas reutilizáveis que não prejudiquem o meio ambiente. Segundo o biólogo Daniel Santos, embaixador do Instituto Lixo Zero, algumas redes de supermercados da cidade já adotaram a não distribuição de sacolas plásticas, assim como ações junto a associações comerciais da cidade para estimular a população a utilizar outras alternativas para transportar as compras já estão sendo desenvolvidas. E algumas redes de supermercados já estão aderindo a essa lei. Algumas já vieram de outros estados que já aplica essa lei, já tem essa lei, já trouxeram dentro da sua política a não distribuição de sacolas plásticas, né? E incentivo o uso de ecobags, sacolas retornáveis, caixas de papelão, caixas plásticas, né, para o consumidor transportar os seus produtos até sua casa, né? E algumas de Manaus que ainda não tinham essa cultura já estão colocando em prática, né, desde o mês passado, essa política. Daniel Santos afirma que enquanto a lei segue sem regulamentação para o seu cumprimento, a população pode ajudar a fiscalizar a norma. Enquanto a lei não se fique regulamentada, é preciso que a sociedade seja o fiscal
dessa lei, né? Cada cidadão pode fazer com que se cumpra essa lei enquanto não sai o regulamento oficial, né? De que forma vai ser, quem vai fiscalizar, vão ser as penalidades para quem infringir a lei. Então a sociedade pode começar a fazer isso daí. Júlia Gomes para o 18 horas. Olha ainda, hein, sobre essa questão aí polêmica, inclusive das sacolas plásticas, o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que é o Antônio Stroskis, informou que o mecanismo adotado pela SEMAS nesse primeiro momento será o do diálogo com os empresários donos dos estabelecimentos comerciais da capital aqui em Manaus e que a partir do dia 1º de outubro, no mês de outubro, a lei deve começar a ser implantada, mas de forma gradual por conta do curto prazo para sua regulamentação, Cid. Mas de acordo com o secretário da SEMAS, existe a disposição do comércio de contribuir para a aplicação da norma e que o grande desafio agora é fazer com que os pequenos estabelecimentos cumpram a lei. Antônio Stroski falou ainda que, a princípio, os estabelecimentos que descumprirem a medida deverão ser apenas notificados. Vamos ouvir aí o Antônio Stroski. O mecanismo que a gente vai adotar, a princípio, primeiro é do diálogo. E de que maneira? Nós já fizemos um contato com a Associação dos Supermercados e já há iniciativa desses estabelecimentos no cumprimento da lei. Então já estão se preparando, se organizando para tanto. Apesar do prazo exíguo colocado na lei, ele colocou um prazo assim complicado, mas há a perspectiva assim do cumprimento gradual a partir do dia 1º de outubro. E de que maneira no descumprimento a gente vai atuar? A princípio com as notificações, mas lembrando que sempre tem o diálogo, a orientação, e eu acho que o propósito da lei, o objetivo da lei, é claro, é contribuir para que não tenhamos degradação ambiental pelo uso exacerbado de descartáveis, como a gente tem nos dias de hoje. Você está ouvindo 18 horas. Agora faltando um minutinho para as 7 da noite, vamos direto para o editorial com Carlos Júnior. Editorial 18 horas. Mais de 400 adolescentes foram apreendidos este ano em Manaus, envolvidos com algum tipo de crime. As informações são da Secretaria de Segurança Pública. 137 deles foram apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas. É uma média de um jovem apreendido por envolvimento com o narcotráfico a cada 2 dias. Os números mostram uma situação estarrecedora. As políticas públicas de combate ao narcotráfico são ineficientes e os adolescentes permanecem presos e são presas fáceis dos criminosos. Por isso, os altos índices de crimes violentos e homicídios entre os jovens no Amazonas é crescente. E pouco, muito pouco é feito pelo Estado para tentar mudar o rumo dessa triste situação. 18 horas. 7 em ponto, Cid Soares. Fechamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Bom, boa noite. Satisfação enorme estar aqui com você mais uma vez. Ok. E desejar uma boa noite a todos e até a qualquer momento. Recíproca verdadeira, Cid Soares. Boa noite para você, ouvinte. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã estaremos de volta com você. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.